Jornal Conecta, com Giovana Peterlevites. Olá, boa noite. A Prefeitura de Araras publicou um decreto hoje que torna obrigatório o uso de máscaras em alguns locais da cidade. A medida foi tomada por recomendação do governo do estado e visa frear o avanço de novos casos de Covid. No mês de abril, foram registrados 15 casos da doença em Araras. Em maio, foram 484, um aumento de 3.126%. Veja as regras em Araras. O uso de máscaras é obrigatório em locais fechados com grande aglomeração de pessoas, em hospitais, ambulatórios, unidades de pronto atendimento, prontos socorros, centros da saúde e outras clínicas da área da saúde, em escolas de ensino fundamental e infantil, casas de repouso e no transporte escolar privado ou fretado e também em locais de embarque e desembarque. Em locais abertos com aglomeração, o uso é recomendado pela Prefeitura, mas não é obrigatório. No decreto, ainda há indicação para uso por pessoas imunossuprimidas, grávidas, idosos e portadores de doenças crônicas que estejam em qualquer ambiente onde não seja possível manter distanciamento mínimo de 1 metro. Moradores de um condomínio residencial no bairro Jardim São Francisco, em Piracicaba, deram de cara com uma jiboia. A cobra estava bem tranquila, toda esticada no tronco de uma árvore, bem ao lado da pista de caminhada. A notícia chamou a atenção das crianças que moram no condomínio. Já era noite quando elas se reuniram para ver o animal. Ficaram curiosas, mas não arriscaram a chegar perto da jiboia. Os bombeiros foram chamados e resolveram deixar a cobra onde estava, já que ela não oferecia perigo aos moradores. A unidade de pronto atendimento de Araras reativou a ala pediátrica. A Clécia já chegou a esperar 2 horas pelo atendimento da filha de 7 anos. Agora, com a ala pediátrica, ela acredita que as consultas vão ser mais rápidas. Mas a gente não fica muito tempo esperando na fila, a criança é atendida mais rápido. Luiz Marcelo amanheceu doente, o diagnóstico virose. O pai trouxe o menino de 2 anos para a UPA. Ele diz que quando os atendimentos de crianças e adultos eram feitos juntos, a demora era constante. Antes atendia todo mundo junto, então a gente tem que ficar esperando muito. A ala pediátrica da unidade de pronto atendimento Elisa Esbricha Franchosa foi reativada no começo de junho, depois de ser fechada em 2020, quando a Santa Casa transformou o espaço para atender pacientes com Covid durante a pandemia. Hoje, o corpo clínico da pediatria da UPA é composto por 5 médicos efetivados e também conta com 30 profissionais terceirizados disponibilizados pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de abril. A primeira coisa que nós fizemos foi reativar um consultório, que lá existia uma sala de inalação. Antes existia só um consultório, hoje nós temos 2 consultórios, o banheiro e a sala de recepção, que a gente até acabou adequando para as crianças estarem brincando e tudo mais, para ela poder ter uma distração, né? Segundo a diretora da UPA, houve uma necessidade em retornar os atendimentos pediátricos com salas apropriadas para os pacientes de 0 a 12 anos, devido ao crescimento de 568% no número de atendimentos infantis. De janeiro a maio foram 14.800 consultas e só no mês de maio, 3.942. 60% das crianças apresentavam problemas respiratórios. O que acontecia é que estava tendo um fluxo muito grande, as crianças junto com os adultos, né? Os consultórios, então acabava que chegando ao paciente vivia aquela superlotação. Então, já logo de imediato, a gente viu a necessidade de estar readequando o serviço. Melhora muito porque não fica misturado criança com adulto, né? Então... Ficou excelente, pois a gente estava demorando muito o atendimento, mais de 3 horas, e agora a gente, em menos de 1 hora, eu já consegui ser atendida hoje. Virada da saúde em Cordeirópolis. 15 médicos de diferentes especialidades vão atender sábado no posto de saúde central, das 8 da manhã às 3 da tarde. Exames, testes e consultas, tudo de graça, além de atendimento de fisioterapia, dentista e vacina contra a Covid, gripe, sarampo e todas as outras vacinas de rotina. A farmácia pública também estará aberta para atender quem precisar de remédio. E tem plantão de vacinação contra a gripe, sarampo e Covid no sábado em Limeira. O atendimento é para as crianças de 5 a 11 anos, ambas contra a Covid. Já as vacinas de gripe e de sarampo estarão disponíveis na UBS Novo Horizonte e Planalto.
Um drive-thru exclusivo vai vacinar as pessoas com mais de 60 anos contra a influenza no Parque Cidade. A ação acontece das 8 da manhã à 1 da tarde. Araras recebe 60 milhões de reais do Desenvolve São Paulo, agência de fomento do estado. A cidade está entre as 5 que mais receberam dinheiro para obras de infraestrutura. 50 milhões de reais serão direcionados para a infraestrutura urbana por meio do programa Mais Asfalto. Com isso, 50 quilômetros serão recuperados, com recapeamento, tapa-buraco e recomposição do pavimento. O trabalho vai começar pela Zona Leste na semana que vem. São 5 milhões que estão sendo executados, mais 45 milhões em todas as regiões da nossa cidade, começando pela região leste, como eu disse. Todas as nossas avenidas onde existe problema, serão recapeadas, e depois mais 5 milhões que o governador já havia anunciado. Nós vamos soltar a licitação agora para garantir que nós consigamos praticamente resolver o problema dos buracos. 10 milhões de reais vão ser destinados para finalizar as obras da estação de tratamento de esgoto, que começaram em 2020. Nossa estação de tratamento de esgoto está tratando o esgoto da cidade de Araras com uma eficiência de 89%. Nós vamos transportar uma parte dessas bactérias que já estão nas nossas lagoas para dentro dessas novas estruturas que foram construídas, parte com recursos do governo federal e agora com mais 10 milhões do governo do estado de São Paulo. E depois do intervalo, próximo do Dia dos Namorados, um casal de Piracicaba prova que escrever cartas de amor não é coisa antiga e nunca sai de moda. A gente volta já já. O preço dos alimentos não para de subir. Com a carne vermelha não é diferente. Alcatra, contrafilé e outros cortes bovinos não fazem mais parte da mesa de muita gente. O aumento do preço da carne bovina obrigou esse empresário de Araras a mudar o cardápio do seu restaurante. Os pratos feitos com as tradicionais carnes de primeira foram substituídos por cortes de segunda. Eu comprava tipo bife, assim, eu comprava contrafilé, hoje estou comprando ponta de alcatra, eu comprava o 7, hoje estou comprando ponta de peito, costela para fazer de panela e as outras carnes também, né? Eu tive que colocar suíno também, um pouco mais, colocar um pouco de frango também. E para não repassar o valor da alta do preço da carne vermelha, o seu José começou a fornecer marmitex e oferecer o tradicional PF, e continuou com o sistema self-service. Eu não servia na época prato feito, marmita econômica, hoje eu estou servindo, então já deu uma ajudada, você entendeu? Você coloca menos ingredientes para poder colocando, tendo a venda, né? A dona desse outro restaurante da cidade também precisou reduzir a carne vermelha do cardápio. Antes era servida 4 vezes na semana, agora são só 2 ou 1 vez por dia. Meu carro-chefe aqui é o prato feito. E aí eu tive que substituir a carne vermelha pela carne branca, frango e peixe e porco. E não é só os donos de restaurante que estão sofrendo com essa alta de preço. As donas de casa sentiram no bolso e também estão tendo que achar uma solução na hora de fazer as compras no açougue. A Rosana, antes de sair de casa, faz uma pesquisa para procurar o melhor preço e também reduzir o consumo de carne bovina durante a semana. Pesquisando o preço e não deixando de comer 2, 3 vezes por semana. Inclusive a gente vai, veja preço de um lugar, veja preço do outro, a qualidade também. Às vezes faço carne, mas ponho mais batata. Às vezes a batata cara, eu ponho outros legumes e vou variando. Já a Jandira mudou radicalmente o cardápio. O coxão molo, contrafilé, essas carnes não compra mais, está muito caro. E agora compra carne de frango, carne de porco. O preço da carne vermelha subiu mais do que o dobro da inflação nos últimos 2 anos, segundo o levantamento feito pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Desde o começo da pandemia, em março de 2020 até abril deste ano, a inflação geral ultrapassou 19,4%. Já o preço médio das carnes aumentou 42,6% no mesmo período. Nesse açougue, o volume de vendas despencou em 15%. No início de 2020, nós pagávamos em torno de 210, mais ou menos, arroba. E no início de 2021, por exemplo, ela chegou até 350. Agora está em torno de R$300, mais ou menos, arroba.
As provas do concurso público do Serviço de Água e Esgoto de Araras vão acontecer no dia 31 de julho na Fundação Hermínio Ometo. O processo seletivo estava paralisado desde o ano passado por causa da pandemia e problemas com a licitação para a aplicação das provas. São 22 vagas disponíveis, com salários que variam de R$ 1.300 a R$ 5.100 para jornadas de até 40 horas semanais. As inscrições já foram concluídas. Os horários dos exames e demais informações serão publicados em um novo edital no Diário Oficial do município. Mais informações pelo telefone 3543-5500. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística abriu um novo concurso para a contratação de recenseadores na região de Piracicaba. O processo seletivo tem 698 vagas e a previsão de duração do contrato é de até 3 meses. As vagas são para nível fundamental completo. Limeira tem 186 vagas e Piracicaba 170. As inscrições são de graça e devem ser feitas até 15 de junho no site ibge.gov.br. Quem disse que escrever carta de amor é ridículo? Declaração de amor de verdade nunca sai de moda e convenhamos, um escrito amoroso tem lá o seu charme. E se a mensagem for impressa no teclado de uma máquina antiga, aí sim, é coisa de gente muito apaixonada. Para um casal de Piracicaba, o amor está sempre no ar. Quando o carteiro chegou e o meu nome gritou com uma carta na mão. A Isabela e o Fabiano namoram há 8 meses e em janeiro desse ano, sem ter uma data especial, ela decidiu fazer uma surpresa diferente. Expressar o que sentia através de uma carta, assim como era na época de seus avós. Eles trocavam cartas na bica quando iam buscar água, né, por conta do meu bisavô ser muito rígido com a minha avó. Né? Então, todo esse tempo ela sempre contou essa história, né, para mim de cartas. E eu decidi fazer uma carta para ele como um sinal para demonstrar o meu amor sem data comemorativa. Ela conta que usar a máquina de escrever da mãe foi um desafio, mas depois de muitas tentativas e um probleminha na hora da postagem, o presente finalmente chegou ao seu destino. Eu não tive essa experiência de curso, né? E também em questão de informática eu sou péssima, né? Então realmente não tenho tanta habilidade, mas errei 30 papéis ali de cartas fazendo e depois na hora que eu fui entregar, fui no correio, eu estava tão nervosa que acabei colocando o endereço certo, coloquei o CEP errado, foi para outra casa, mas chegou tudo certo, ele recebeu. E todo o processo foi compartilhado nas redes sociais. O Fabiano conta que receber o presente foi uma experiência inesquecível e juntos tiveram a ideia de proporcionar a mesma sensação a outras pessoas. Eu olhei para ela e a gente falou quase no mesmo tempo, tipo, pô, isso daqui poderia ajudar a contemplar outras pessoas. E foi os dois, realmente, a gente pensou junto naquela hora. Eu falei, tá bom, então como que a gente vai fazer isso? Aí a gente planejou, a gente montou toda a ideia e começamos a executar e tem tido muito interesse de muitas pessoas, as pessoas têm gostado muito. Tudo é feito com muito capricho e dedicação, e aquilo que é escrito na carta vai de acordo com aquilo que o remetente quer expressar, seja com as próprias palavras ou, se tiver alguma dificuldade na hora de escrever, o Fabiano dá aquela ajudinha. E se engana quem pensa que são só casais que procuram o serviço. Tem empresas que têm requisitado o nosso serviço, né, restaurantes principalmente, hotéis fazenda ou hotéis, porque eles compram, por exemplo, agora no Dia dos Namorados, eles compram uma carta para o casal que reservou o local ali e eles deixam como um agrado, como um mimo para essas pessoas. Assim como uma garota de 17 anos que quis fazer uma homenagem para a companheira dela de outra cidade, assim como uma senhora de 58 anos quis homenagear a filha e o genro. Isso mostra que a intenção de resgatar memórias e fortalecer relações está dando certo. O nosso objetivo, acima de tudo, é proporcionar conexão, sabe? Conexão. Teve filho que discutiu com a mãe, que se reconciliou pela carta. Teve namorado e namorada que teve alguma desavença, se reconciliou pela carta. As cartas são consideradas o meio de comunicação mais antigo do mundo. Não se sabe ao certo quando elas surgiram, mas por volta do ano 500 a.C., os reis do Antigo Oriente Médio já enviavam correspondências.
Com o passar dos anos, o material e a técnica de escrita foram mudando, mas as mensagens continuaram. Assim que a esquadra de Cabral aportou no Brasil, Pero Vaz de Caminha enviou uma correspondência ao rei, comunicando o descobrimento das novas terras. E em 1998, as cartas foram tema principal do filme Central do Brasil, onde Fernanda Montenegro interpreta a protagonista Dora, uma professora aposentada que trabalha como escritora de cartas para pessoas analfabetas na estação. O endereço não sei dizer direito, não. Sem endereço não dá. Coloque assim, terceira casa, depois da padaria, Mimoso, Pernambuco. Quando o carteiro chegou e o meu nome gritou com uma carta na mão. E agora as cartinhas vão ajudar em mais um objetivo. Diz aí, Isabela. Nosso objetivo desde o começo foi vender para casais, né, para eles demonstrarem um amor para eles e também para eles nos ajudarem para a gente casar. Né, já colocamos uma meta de quantidade de cartas que precisamos vender, né, para chegar num valor que estamos pensando dos gastos do casamento. Cartas e versos, contos para te alcançar, tudo para te trazer para cá. E nós ficamos por aqui, mas você pode rever o jornal na nossa página do YouTube. Nos acompanhe também pelas outras redes sociais. Uma boa noite, até amanhã.